Bom, meus irmãos, estava refletindo a respeito, né, sobre o que é a lei. Bom, mas antes a gente tem que definir aqui o que é a lei de Deus, né, o que seguimos em relação à lei de Deus e o que é a lei dos homens, né, o que é a lei que, no caso do nosso país, né, que é a lei que rege o nosso país, que a gente deve seguir, né. Então a Bíblia, ela dá sinais claros, né, do que a gente tem de fazer em relação a cumprir a lei, né? Agora, qual lei? Se a gente fica dividido entre a lei de Deus e a lei dos homens. Bom, Jesus nos mostra que, na verdade, nós não temos que servir a uma e não a outra, né? Servir a uma lei e não a outra. Na verdade, ambas estão aí e a gente precisa respeitá-las, né, da mesma forma. O próprio Senhor Jesus, ele manda que nós respeitemos as autoridades, né? Então, é importante a gente saber diferenciar, né, o que é permitido e o que não é, mas dentro do que a lei dos homens permite, dentro do que a palavra permite. Quando uma lei infringe a outra, né? Quando você deve falar, não, mas pera, isso está infringindo a lei de Deus, né? Então, isso é uma incógnita pra gente, né? É difícil a gente seguir os dois caminhos, né? Ou de fazer disso uma coisa só. Então, eu quero trazer um texto aqui à reflexão de vocês, que está lá no início, em Gênesis, que é Gênesis 34. Gênesis 34, versículo 1. Vamos ler esse capítulo inteiro? Ele não é muito extenso. E aqui a gente pode tirar algumas considerações a respeito do que a gente está falando, tá? Gênesis 34, versículo 1. Amém? Bom, o texto diz assim: certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha, Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo, com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela se case com ele. Pequenos parentes, nós casaremos as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e os irmãos de Diná: façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam o quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí
assim vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um pouco só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perder de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Até aqui. Forte essa história, né? Que situação, né? Meus irmãos, eu tenho filhas, 2 lindas princesas. A irmã Elisângela tem filha, né? O Thales, minha esposa, tem filha, né? O irmão Fábio tem filha, a irmã Eleni, a pastora Adriana. Só o nosso irmão ali que não tem, né? Mas vai ter. Eu profetizo na sua vida que vai vir uma menina aí para te dar bastante trabalho. Brincadeira, meu irmão. Meus irmãos, mas agora vocês imaginem comigo a situação, né, que se passa nessa história. Para todos nós que temos filha, é muito difícil, né? Você pensar, hoje, no mundo de hoje, a gente vê tanta coisa, a gente, né, assiste tanta coisa na televisão, e a gente pensa, poxa, e se fosse a nossa filha? Né? Ainda que o rapaz a pedisse em casamento depois, né? Mas não altera o fato do que ele fez, né? Lembrando que a gente aqui está falando de uma época, né? Há alguns milhares de anos atrás, e nessa situação existia a lei, né, daquela terra, do Oriente, provavelmente ali dos povos, né? E só que a família de Jacó seguia a lei de Deus, né? Jacó já havia sido separado, já havia iniciado a jornada dele, né? E, inclusive, os filhos dele que cometeram depois essa chacina, né? São povos de Deus, né? São filhos, são homens escolhidos para ser donos, ser cabeças das tribos, né? Ser pai de tribos, de nações que vieram, né? A partir de Jacó. 2 das 12, né? No caso, Simeão e Levi são 2 das 12 tribos de Israel. Então a gente se pergunta, né? Que tipo de justiça, né? Foi feito, né, nesse caso? Será que Deus permitiu? Será que Deus
autorizou, né, isso. Então, para a gente não ficar só no achar, né, do que é certo, do que não é, então a gente vai aqui, continua nas escrituras, onde Moisés, ele está passando ali os mandamentos de Deus, né? Qual é a lei, né, que deve ser seguida. Porém, em Deuteronômio 22, que fala a respeito dessa lei, já é um bom tempo depois de Jacó, né? Moisés, ele veio centenas, milhares de anos, talvez 1000 anos depois, não tenho exatamente a data, mas algum tempo depois de Jacó, né? Um bom tempo depois de Jacó. Então, assim, essa lei ela já existia, mas ela existia no coração de Jacó, né? Jacó era um homem que tinha um contato direto com Deus, então ele sabia o que era correto e o que não era, tanto que ele, inclusive, na situação, ele fica com medo, né? Porque os outros povos iriam se vingar por conta da lei local, né? Bom, em Deuteronômio 22, diz na lei, onde Moisés está passando para o povo, né? Está ensinando o povo a lei, né? A lei que Deus deixou para que Israel seguisse. E diz assim: se um homem casado for encontrado na cama com aqui fala sobre a fornicação e o adultério, né? Neste caso. Então ele está passando a seguinte lei: se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, né? No caso, naquela época os casamentos já eram arranjados antes, né? De ser consumado, já havia sido ali escolhido quem ia casar com quem. Leve os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou a moça prometida a outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Mas se for no campo, como aconteceu naquela situação da filha de Diná, né, da filha de Jacó, e que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. O que provavelmente deve ter acontecido, o texto ele não explica ali, mas como ela foi violentada, ela estava indo visitar outras mulheres, ela com certeza ela não estava aceitando aquela situação, né? E mesmo assim ele a apressou e ainda queria que ela o amasse, né, naquela situação. Como isso, né? Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e ele nunca poderá mandá-la embora. Aqui você vê que existe, como se diz no direito, jurisprudência, né? Aqui abre uma brecha para que, ainda que o rapaz tenha forçado a moça, né, se ela não deu queixa, né, se ela não reclamou, vamos dizer assim, então ele ainda assim ele tem o direito, né, de casar com ela, né? Como ela não tinha casamento contratado, ela era uma moça virgem, estava disponível, né? Então ainda assim a lei ela abre uma brecha para que ele possa casar com ela desde que ele pague por ela, sendo que naquela época havia assim, um preço por uma moça virgem, né? Então assim, era uma tradição da época, né? Um costume, então ainda havia essa brecha na lei, né? Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Bom, aqui já pode um pouquinho para complementar. Então assim, pensem nessa situação. É uma situação extremamente delicada e complicada, né? Nós que somos pais, jamais aceitaríamos, né, pela
forma natural que isso fosse né, ali no meio da nossa família. Mas qual seria a nossa reação? O que nós faríamos? Como se deve ali, né? E quem tem família grande, é bem provável que isso acabe acontecendo. Alguém vai tomar as dores e vai partir para algo mais sério, né? Se não o próprio pai, né? Porque é uma situação muito difícil. Então, é um problema, né? Só que quem deve corrigir esse problema? Quem deve ser o juiz nessa situação? Hoje nós temos a lei, né? Essa lei que nos rege aqui no nosso país, e nós devemos respeitá-la. Então, o que seria o correto? Denunciar, abrir queixa, né? Fazer todo o procedimento para que a justiça pudesse... Isso tudo é vergonha da nossa história. Infelizmente, né? Infelizmente, é uma coisa irreparável, porque a moça foi violentada, né? E sendo virgem, ela vai ser um trauma para a vida inteira, né? Então, assim, qual é a lei que nós devemos seguir neste caso, né? Naturalmente falando, normalmente a gente ia querer partir para a agressão, né? Causar mal àquilo que nos causou, e é compreensível de certa forma, mas ainda assim não justifica, né? Jesus, ele nos deixou o mandamento de fazer o que é correto, né? Então, portanto, não devemos pagar na mesma moeda, não é olho por olho, dente por dente, né? Jesus nos diz que se alguém bater na sua face, dê a outra. Agora, qual que é mais difícil de seguir? A lei de Deus ou a lei do homem? Levando-se enquanto orgulho, né? Exato. E a ferida, né? E a ferida. Falando como pai, eu não passei nenhum peso na lei local. Com certeza passei. Só que se a gente... exatamente. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte: onde que é o ponto-chave dessa palavra? Nós devemos seguir a lei de Deus, independente de qualquer coisa. Como nosso pastor já falou outras vezes, né, nos ensinou, o único momento em que a gente pode desobedecer a lei dos homens é quando essa ferir a sua a sua conexão com Deus, né? Se a lei tentar te impedir de você seguir a Deus, de você falar em nome do seu Deus, essa lei, ainda que você sofra as consequências, a gente está salvo, certo? Talvez não pela lei local, vamos sofrer as consequências, mas neste caso Deus nos dá permissão para que a gente não respeite aquela lei, né? Não faça como a gente seria obrigado. Da mesma forma como se a gente fosse para um país muçulmano, né? Eu jamais negaria a Deus, né? Independente das circunstâncias, mesmo com a arma apontada para sua cabeça. Se a gente crê na vida eterna, então quer que seja feita a vontade de Deus. Se tiver que morrer pela nossa cruz, que morremos, né? Que a gente morra. Agora, o que a lei de Deus nos deixa? Como Jesus ele foi enfático nessa situação em que a gente deve respeitar também a lei de onde a gente vive, então, se a gente fizer o que a lei dos homens ordena, de certa forma a gente está cumprindo a lei de Deus. E aí é um passo de fé. Por quê? Quem lembra do filme ou do livro, né, para quem leu A Cabana? Né? Nesse filme, o livro, né, nessa história do William Young lá, ele fala sobre o drama, né, que o pai vive por ter perdido uma criança, né, violentada por um louco, né, uma pessoa, e ele fica transtornado com aquilo. Então, olha a semelhança, né, da situação. Um pai,
uma filha é violentada, no caso dele, muito pior por se tratar de uma criança, né? Não abono o fato né? Mas por se tratar de uma criança, imagine como isso não pesa muito mais. Então, ele fica com aquilo e aquilo acaba com a vida dele, né? Ele fica, e aí ele tem um encontro real com Deus, né? Naquela situação, enfim, né? Não levando para esse lado, mas o contexto é basicamente esse. Então, irmãos, quando se trata de uma situação muito difícil, né, em que a gente tem que estar diante da lei, né, respeitar os limites, mas ainda assim a gente se sentir injustiçado, não há outro caminho senão a gente recorrer a Deus. Porque só Ele pode nos dar o real conforto no nosso coração, né? E a gente sabe que o jugo dele é correto, né? Deus é fiel e Ele não deixa os seus filhos perecerem. Então, nessa palavra, eu queria só que vocês refletissem a respeito disso, né? A respeito do que é a lei, né? Mas qual lei? Então, assim, que façamos o correto, que seguimos, né, a lei, né, da terra, a lei dos homens, porque Jesus pediu que fizéssemos da maneira correta, a lei está aí para ser seguida, afinal de contas, querendo ou não, ela melhora, né, a nossa sociedade. Se não houvesse limites, imagina como não seria esse mundo, né? A gente sabe que há muitas falhas, infelizmente, não tem como também fechar os olhos para as coisas que acontecem. Infelizmente há muita injustiça, né? Coisas que acabam não indo de acordo com a lei, principalmente quando se trata ali de quem tem dinheiro, né? O problema não está em quem tem dinheiro, mas o que faz com ele, né? Então, quando a pessoa ela compra tudo, né? Inclusive a alma de alguém aí, a coisa é complicada. Mas a gente deve fazer a nossa parte, deve crer que em Deus, né? Tudo vai dar certo. Então, mesmo que a gente esteja diante de um júri, diante de uma dificuldade com a justiça, mas que a gente continue confiando em Deus, porque Ele com certeza dará a libertação para nós, dará a vitória, tá bom? Então, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje. Espero que a gente possa refletir um pouco a respeito disso. Eu estava lendo a Bíblia e chegou nessa parte, eu passei ela e continuei lendo, mas ficou alguma coisa, volta lá, tem alguma coisa ali atrás. Então, isso me chamou bastante atenção, por isso que eu quis compartilhar com os irmãos hoje. Amém? Pastor, posso falar um Sim, versículo? claro. O Salmo de número 9, no verso 10, diz assim: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonam os que procuram a tua vida. Todo o resto agora né? Pode deixar a carta falar. Sim. Deixar ela mandando. É difícil, é muito difícil, é um grande desafio. Mas o domínio próprio é recomendado. Sim. Pastora Eli, como a senhora já está com a palavra,